A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa escola bíblica online. E olha que bênção, nós estamos iniciando o nosso primeiro trimestre de 2025. Primeiro trimestre? Não, é o segundo trimestre de 2025 e nós vamos falar do seguinte tema: e o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Ou seja, nós vamos estudar o Evangelho de João. Só que note bem, nós não vamos estudar capítulo por capítulo. O pastor Elianai Cabral, que é o comentarista desta revista, e particularmente para mim, um dos melhores expositores que nós temos, tá? Ele, de uma forma simples, ele vai pegar os temas principais deste livro, certo? Ele vai agrupá-los e nós vamos ter uma perfeita compreensão de quem é Jesus, sob o olhar do apóstolo João. Tá? Então é muito importante que você fique conosco, tá bom? O nosso texto áureo, ele diz assim: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, quando nós olhamos esse texto, nós já temos uma noção de quem é Jesus. É o Verbo de Deus, é o Verbo que encarnou e habita conosco, a sua glória foi manifesta, esta glória manifesta ele como sendo o unigênito do Pai, e ele veio cheio de graça e de verdade. Agora preste atenção, olha as palavras: Verbo, carne, habitou, glória, unigênito, graça e verdade. Nós temos 7 palavras aqui que você pode explorar na sua aula. E para te ajudar, eu coloco nesse material em PDF, essa é a minha aula em PDF, certo? Meu subsídio. E eu coloquei um dicionário teológico, certo? Nesse dicionário eu tenho a palavra no grego, no latim ou no hebraico, tá? Eu tenho a etimologia, como ela se escreve, o que ela significa, certo? O que ela significa. Eu tenho o significado desta palavra e eu tenho a aplicação teológica dela. Então está tudo aqui nesse material em PDF, tá? Nesse subsídio, que tem toda a minha aula. É só entrar aqui na descrição, você vai ter lá o link do grupo do WhatsApp, você entra no grupo e eu disponibilizo para você todo domingo antes da aula, certo? Todo domingo, uma semana antes, eu disponibilizo para você, tá bom? Para te ajudar a preparar a melhor aula possível. A verdade prática, ela é uma revelação do que nós devemos resumir para o nosso aluno. Vai dizer assim: o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. Então veja bem, do que nós vamos falar nessa lição? Do Verbo de Deus, a entrada deste verbo na história. E para que isso? Para ele se assemelhar a nós e poder perdoar-nos, perdoar os nossos pecados. Então tem muita coisa boa, fica com a gente aí, tá? O que nós precisamos já falar de início? Primeiro, o Evangelho de João é um evangelho ímpar. Ele é diferente dos outros 3 evangelhos que nós temos. Mateus, Marcos, Lucas, eles são chamados de evangelhos sinóticos. Por quê? Porque eles têm uma abordagem de Jesus, certo? Falando das suas histórias, ele vai falar dos eventos da vida de Jesus, seus ensinamentos. Agora, João, ele vai nos levar a uma reflexão sobre quem é Jesus, qual é a essência de Jesus. Então, são abordagens diferentes, tá? Desde o primeiro versículo de João, do Evangelho de João, você vai ver que ele vai revelando Jesus como o Logos, o Verbo de Deus eterno. E ele vai deixar claro que Jesus, ele sempre esteve com Deus, tá? Ele não tem começo, ele não tem fim, pois ele sempre existiu.
é muito importante você guardar suas lições da escola bíblica dominical. Ó, se você pegar a lição 3 do primeiro trimestre de 2025, a lição 3 ela fala exatamente, e o verbo se fez carne. Daí você vai pegar as lições, ó, 5, 6, 7, 8, 9, certo? Nós vamos ter 5 lições falando sobre Jesus e as heresias que o atacam. Então é importante você dar uma recapitulada, entra aqui no meu canal, certo? Dá uma olhada nas lições que nós falamos sobre isso, porque essa lição de número 1, ela é um resumão, certo? De tudo que nós falamos de Jesus na revista passada. Então dá uma olhada lá, isso vai te ajudar bastante, tá? E nesta lição, certo? Principalmente na lição de hoje, nós vamos estudar e vamos ver quem é Jesus segundo João, como ele se manifestou e por que a sua encarnação ela é essencial para a fé cristã. Tá? Vamos direto para o tópico de número 1, mas não se esqueça, se inscreve no nosso canal, certo? No dia que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos chegando a 4.000 inscritos, eu agradeço a cada um dos que tem inscrito, participado, manda mensagem, deixe seu like, certo? Tudo isso nos ajuda e o YouTube está vendo que o nosso material é relevante. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, tá? Faça parte dessa grande escola online, ok? E deixe ali o seu like, deixe um comentário, deixe uma pergunta, entra aqui no nosso grupo do WhatsApp, certo? Esse material aqui, ele está com 13 páginas, ó, 13 páginas de conteúdo para ajudar você na sua lição da escola dominical. Vamos lá! O nosso primeiro tópico diz assim, o Evangelho de João, autoria e data. Então vamos lá. O Evangelho de João é atribuído a quem? A João, o apóstolo, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, certo? Esse é o Tiago que foi morto em Atos capítulo de número 6. Esse é o Tiago que foi morto em Atos capítulo de número 12, certo? Está preso Tiago, está preso João, entendeu? Então esse é o Tiago, tá? Ele era um dos discípulos mais próximos de Jesus, testemunha ocular de vários acontecimentos, e João, ele vai se denominar o discípulo amado, tá? Lembrando, é ele que conta a história, tá? Mas se ele fala, porque realmente era. Ele sempre esteve mais próximo. O círculo próximo de Jesus era Pedro, Tiago e João. E João era aquele que estava mais próximo do Senhor, tá? E uma coisa interessante, que João foi o único que não morreu martirizado. Ele viveu até aproximadamente o ano 100. Então é muito importante você colocar isso, certo? Frisar que ele teve uma vida longa, lógico, sofreu pelo evangelho, mas teve uma vida longa, tá? Outra coisa, esse evangelho, ele é atribuído a João, e nós temos os pais da igreja, isso é importante você falar, que os nossos irmãos mais antigos, eles já colocavam João como sendo o autor dessa lição, tá? E um dos pais mais antigos é Irineu de Leão, que ele vai viver entre o ano 130 e 202 depois de Cristo, tá? Ou seja, aproximadamente aí 30, quando Irineu nasceu, fazia aproximadamente 30 anos que João tinha morrido, tá? Então, os fatos são muito recentes, tá? São muito recentes. Ele vai escrever o seu evangelho provavelmente entre o ano 85 e 90, certo? Depois de Cristo, em Éfeso, após a destruição de Jerusalém, depois dos 3 primeiros sinóticos ter sido escrito, possivelmente, o Evangelho de João foi o último livro, até depois de Apocalipse. Então, fica aí essa dúvida teológica. E qual a função da escrita do Evangelho de João, certo? Exatamente para combater as heresias que estavam surgindo
sobre a pessoa de Jesus e trazer clareza, certo? Para todos aqueles que estavam seguindo a Cristo, tá? Então, o Evangelho de João, ele é escrito em grego, certo? Um grego koiné, um grego comum, certo? A palavra koiné quer dizer comum, mas João, já pelo seu tempo de vida, as suas experiências, ele vai escrever o seu evangelho de uma forma mais sofisticada. Ele vai usar termos tipo logos, monogenes, certo? Monogenes, certo? Unigênito, logos, que é palavra, certo? E vai trazer uma profundidade um pouco maior. Por quê? Porque ele está vendo as heresias contra a pessoa de Cristo que está crescendo, tá? Então esse é o autor desse evangelho. O segundo tópico, o segundo subtópico diz assim: o propósito do livro, certo? Olha só o que João escreve no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ou seja, tá? Diferente dos sinóticos, que vão enfatizar os feitos de Jesus, os ensinos de Jesus, o Evangelho de Jesus, o Evangelho de João, ele foca em Jesus, certo? Ele vai construir uma narrativa ao redor de 7 milagres, certo? 7 declarações, e isso tudo vai evidenciar que Jesus, ele é o Cristo de Deus, tá? Ele vai usar a palavra fé, certo? Que é pistes no grego, por diversas vezes, indicando que a crença em Cristo é essencial para a vida eterna, tá? Além disso, o apóstolo João, ele vai usar diferença da palavra zoé, que é vida, certo? Sempre para falar da ideia de vida eterna, e para diferenciar a palavra bios, que é a palavra biológica, certo? A vida como nós estamos. Então, qual é a função do Evangelho de João? É não somente registrar os feitos de Jesus, mas principalmente demonstrar para todo mundo quem é Jesus e quem ele é. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele. É isso que ele deixa registrado em João 14,6. Tá? Vamos lá. Terceiro subtópico. A natureza de Jesus. Desde o princípio, João ele vai revelar essa natureza de Jesus. Quem ele é? Ele é o Cristo eterno. Tá? E ele vai aparecer em João em 3 pontos principais. Primeiro, como o verbo de Deus. Segundo, a luz do mundo. E terceiro, ao unigênito do Pai, certo? A palavra verbo, certo? Vai falar de uma palavra viva e ativa, certo? Através do qual todas as coisas foram feitas. João 1, de 1 a 3. A luz do mundo é aquele que alumia a escuridão do pecado. João 1, de 4 a 9. E o unigênito do Pai, certo? É o singular, é o único, certo? É da mesma essência do Pai. João, capítulo 1, versículos 14 e 18. Tá? E nós temos aqui, né, a palavra egeneto, que vem da ideia de Ecefês, certo? Ecefês, em João 1,14, dizendo exatamente que Jesus assumiu. Ele não era, se fez, certo? Ele não era, se fez carne. Ele era espírito, juntamente com Deus, certo? Nas mansões celestiais, mas ele se fez carne. Ou seja, indica a decisão de Cristo
de assumir esta natureza humana, tá? E isto é fundamental para a ideia da salvação, tá? Ele é plenamente divino e plenamente humano, 100% divino, 100% humano. Nós falamos muito disso na lição passada, tá? E isso é um dos mistérios fundamentais da fé cristã. Tá? Por mais que nós possamos discutir, criar teorias e teologias, certo? Esse é um ponto pacífico da fé. Nós cremos que Jesus é Deus ao lado do Pai, mas ele se fez carne, certo? Se fez carne e ele está e habitou entre nós, ok? Já o nosso tópico de número 2 vai dizer assim: Jesus, o Verbo de Deus. Mas preste atenção, eu estou te ajudando. Até aqui eu estou conseguindo ajudar você, a tua classe escola dominical. Então não se esquece de se inscrever, certo? Se inscreve no canal, deixa um like, conta para mim, certo? Como está sendo a aula, no que eu posso te ajudar, deixa uma pergunta. Eu sempre estou lendo, quando eu posso eu respondo, tá bom? E é um prazer ter você conosco. E o nosso tópico 1 diz assim, subtópico 1, a revelação que ultrapassa o passado. Olha só, João começa o seu evangelho, certo? Com a seguinte expressão: no princípio era o verbo, ok? Esta declaração, ela vai nos remeter exatamente a Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra, certo? Estabelecendo um paralelo entre o princípio da criação, certo? E a eternidade do verbo. Esta palavra no princípio, certo? Só para deixar chique para você falar para os teus alunos, é a palavra arque, certo? Arque, né? Que significa origem, começo, causa primária, tá? E, por exemplo, você pega a palavra arqueologia, certo? Estudo do princípio, quando você vai ver e estudar as coisas do passado, tá bom? Então, esse arquê, ele vai dar início a um pensamento sobre a existência de Jesus. Olha lá, ele sempre existiu. João 8:58, certo? Vai dizer que ele não foi criado, ou seja, ele é eterno, ele não tem princípio. Todos os seres, anjos, homens, foram criados. O Senhor, ele é desde o princípio, certo? Ele esteve presente na criação, João 1:3, certo? Tudo foi feito por ele, tá? É igual o Pai. João, ele vai usar o verbo en, certo? Que está no tempo imperfeito do grego, indicando uma ação contínua. O que isso quer dizer? Quer dizer que o verbo sempre existiu, tá? Ou seja, coloca ele em pé de igualdade com o Pai. O verbo, ele é eterno. Enarque, no princípio, certo? É a ideia de que sempre existiu. O verbo está sempre ali, certo? Sempre ali, contínuo. Não tem um momento que ele não estivesse, tá? E diferente de outras passagens bíblicas, principalmente dos outros evangelhos, que vai trazer a ideia do nascimento, João não. João vai trazer a ideia que ele sempre existiu, antes do espaço e antes do tempo. O subtópico 2 fala assim, a natureza fundamental do verbo. Tá? A palavra que João usa para verbo aqui é logos, certo? Que significa palavra, razão, um princípio divino, tá? E esse termo também tinha um significado muito profundo tanto para judeus quanto para tanto para judeus quanto para gregos, tá? Para gregos, a palavra logos é a razão ordenada que forma o universo, a força que governa todas as coisas.
Heráclito, um dos filósofos gregos, ele vai usar essa palavra para descrever o princípio racional do universo, do cosmos. Já para os judeus, certo? Já para os judeus, a palavra logos é a palavra criadora de Deus. Ela vem lá do Antigo Testamento, certo? Por exemplo, você pega o Salmo 33:6. Assim, a palavra do Senhor, pela palavra do Senhor foram feitos os céus, tá? No hebraico é a palavra dabar, certo? É a palavra dabar, tá? E essa palavra dabar, certo? Referência à palavra do Senhor, o ato criativo de Deus, o princípio de Deus, a palavra dabar, certo? Foi traduzida por logos na Septuaginta. O que é a Septuaginta? É a tradução do hebraico para o grego, certo? Feito através das ordens de Alexandre o Grande, tá? Quando ele estava dominando, quando o seu império dominou todo mundo. Então, o que é a Septuaginta? É a tradução do hebraico para o grego. Então, quando foi feita essa tradução, os 70 anciãos, por isso, Septuaginta, né? 70, eles olharam a palavra dabar e eles entenderam que logos era a palavra que representava melhor no grego, tá? Então, o que vai acontecer? O apóstolo João, ele vai unir essas duas perspectivas e ele vai ensinar que Jesus não era apenas um conceito, mas era a palavra viva. Era um Deus pessoal, que ele é a revelação máxima da vontade divina, não apenas um mensageiro como os anjos, mas o próprio Deus se comunicando com a humanidade. No grego, certo? João 1:1 é uma construção gramatical muito importante, certo? E ela é assim, ó, kaiteos onrologos, kaiteos onrologos, que pode ser traduzida e Deus era o verbo, indicando exatamente que o Pai e o Filho possuem a mesma essência, e já refutando de cara a ideia que Jesus é criado, certo? Jesus não é criado, ele tem a mesma essência do Pai. O nosso tópico de número, subtópico 3, ele diz assim: no princípio era o verbo, tá? Então vamos lá, vamos falar de gramática, né? Nossa, o povo adora gramática. Mas nós que somos professores, precisamos. Irmãos, eu estou preparando aqui, juntamente com o pastor Eldo, um amigo meu, um cursinho rápido de português para obreiros, tá? Porque nós precisamos, nós trabalhamos com a palavra, certo? Nós trabalhamos com a palavra de Deus, então nós precisamos compreender as noções básicas, tá? Então, a estrutura de João 1:1, certo? Tem 3 verdades fundamentais sobre Jesus. Primeiro, no princípio ele era o verbo, certo? O verbo está no tempo imperfeito, indicando uma ação contínua, certo? Que começou no passado e ela continua, certo? Isso significa que o verbo não tem começo, pois ele sempre existiu, tá? Segunda verdade fundamental, e o verbo estava com Deus, certo? A hora que você pegar o meu material, o meu subsídio ali, tem uma preposição pros, certo? Que significa face a face. Estava com, pros, estava com Deus face a face, indicando o relacionamento íntimo entre o verbo e Deus. Isso refuta qualquer ideia que o verbo é uma manifestação impessoal de Deus, é um anjo. Não, ele não é, ele é o próprio Deus, certo? O próprio Deus. E a terceira verdade fundamental, o verbo era Deus, certo? A palavra para Deus aqui é theos, certo? Nós falamos theo no português, mas a pronúncia correta é theos. Theos, não tem problema, certo? Está sem artigo definido.
o que enfatiza a natureza divina do Verbo. Isso significa que o Verbo é plenamente Deus, mas distinto do Pai. Ele é Deus, certo? Mas ele é distinto, trazendo para nós a ideia de duas pessoas distintas naquele momento. Lembrando que quando nós falamos de pessoa, nós estamos falando da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um único Deus manifesto em três pessoas. Tá? Então o que acontece? Esse versículo é um dos fundamentais para a doutrina da Trindade, mostrando que o Verbo divino, ele é eterno, divino, e ele vive em comunhão com o Pai e com o Espírito desde antes da criação. Ou seja, este é o Verbo de Deus. E quando nós chegamos no nosso tópico de número 3, o título é A Encarnação do Verbo. Tá? E o primeiro subtópico fala assim: a manifestação do Verbo e a luz do mundo. Se você quiser melhorar a sua aula, certo? Eu tenho aqui no meu subsídio, eu tenho aqui a palavra grega para luz, certo? Que é a palavra phos, tá? Eu tenho a palavra grega para a expressão verbo, tá? Para a expressão verbo. Também, né, tem a ideia de encarnar. Então, se você quiser, entra aqui na descrição, baixa o nosso material em PDF, nosso subsídio, e você vai ter aí bastante material para ajudar na explicação, certo? Quando o apóstolo João descreve Jesus como a luz verdadeira que ilumina o homem, João 1:9, certo? A palavra grega é phos, certo? Lembrar do nosso fósforo, certo? Fósforo, certo? Phos, luz, certo? Que não se refere apenas à luz física, mas também a essa ideia de iluminação espiritual. Isso é em contrapartida com a palavra trevas, que é psicotos, escotos, certo? Escotos, que vai trazer a ideia de esqueleto, tá? Que simboliza este estado de separação, certo? Entre o homem e Deus, tá? Causado pelo pecado, tá? Então, nós temos aí em contrapartida, phos, que é a luz de Cristo, e escotos, que é esta ideia de treva, de morte, de separação, tá bom? Então nós temos aí. E João, ele vai enfatizar, certo, que o mundo rejeitou a luz, certo? O verbo para rejeição, certo, é a palavra grega paralabon, certo? Parelabon, que vai trazer exatamente essa ideia de separação, não receber, rejeição, entendeu? Então, Jesus vai afirmar assim, ó: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12, certo? Esta luz é a revelação da salvação e direção, mas cabe ao ser humano escolher se vai andar em trevas ou se vai andar na luz, tá bom? Isso é importante. O nosso segundo subtópico, ele fala assim: o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus, tá? João 1:12, ele ensina que pela fé em Cristo nos tornamos filhos de Deus. Esta palavra para filho é a palavra tecna, certo? Que traz o sentido de descendência legítima, algo íntimo, certo? Isso significa que por meio de Cristo não somos apenas criatura de Deus, mas a nossa adoção nos traz para perto do Senhor, certo? E o texto vai dizer assim, que nós o recebemos. Esse recebeu é a palavra exousia, que traz a ideia de poder, de autoridade, certo? Então, esse termo grego,
certo? Vai indicar que nós temos um direito legal, nós somos recebidos legalmente, com poder e autoridade como filhos de Deus, tá? Como filhos. E isso ninguém pode tirar de nós. Essa filiação não acontece pelo meio da carne, nem pelo meio do sangue, mas sim por meio do Espírito Santo, tá? E o apóstolo Paulo, ele reforça essa verdade em Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filho, no qual clamamos Abba, Pai, certo? E esta palavra Abba, Pai, ela é uma expressão no aramaico que vai falar papai, papaizinho, a ideia de intimidade. Sabe quando um filho chega pro pai e começa a falar tudo no diminutivo para mover o coração do pai, certo? É exatamente esse termo. Ou seja, fala de uma intimidade, da intimidade que agora nós temos com Deus. Ou seja, nós acabamos tendo uma nova identidade através desta adoção como filhos, tá? E isso ninguém pode tirar de nós, porque foi dada pelo próprio sacrifício de Cristo, dando a mim e a você uma intimidade com o Senhor, certo? E o nosso terceiro subtópico vai falar sobre a manifestação e a habitação do verbo, tá? O versículo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, ele contém um dos mistérios mais profundos da nossa fé, que é a ideia da encarnação, certo? A palavra se fez, certo? É a palavra egnetos, certo? Que tem a ideia de tornar, certo? Tornar. Não era, agora é, certo? Eu tornei esta casa clara, ou seja, a casa ela era escura, e a partir de um momento ela se fez clara, eu liguei a luz, tá? Então é muito importante você entender essa ideia de se fez. O Senhor, ele não era homem, o Senhor, ele era espírito. Deus, ele é espírito, e importa que os que adorem, o adorem em espírito, tá? Ele não era carne, ele se fez carne. Ele se fez carne para quê? Para que pudesse habitar conosco, certo? Esta palavra habitar, ela tem a ideia de tabernacular, entrar num tabernáculo e viver com. Isso daqui vai trazer para nós a ideia lá do Antigo Testamento, a ideia do tabernáculo, Êxodo 25:8, certo? Que era a habitação de Deus no meio do seu povo, tá? Então, Cristo, ele vai dizer assim, olha, agora eu sou o verdadeiro tabernáculo, que vai habitar no meio dos homens. E toda a antiga aliança, ela vai o quê? Ela vai se concretizar em Cristo. E João ainda vai descrever que além dele tabernacular, certo? Foi vista a sua glória. A palavra glória aqui é a palavra doxa, que se refere à manifestação visível da majestade divina. Lembra? Vamos puxar aqui. Lembra quando os discípulos eles viram a transfiguração de Jesus? Jesus veio como homem, ou seja, Filipenses 2:7, ele deixou a sua glória, tá? Ele deixou a sua glória manifesta, tá? E de repente Pedro, Tiago e João estão com Jesus e de repente eles olham, Jesus transfigurou-se, ou seja, eles viram a glória do unigênito, ok? Eles viram a glória do unigênito manifesta. Então ele trouxe para fora a glória que estava dentro. Esta glória, ela estava dentro do Santo dos Santos, dentro do tabernáculo e dentro do templo, certo? Por fora existia uma cobertura de pele,
mas a glória estava dentro. E Jesus cumpriu todos os requisitos e símbolos da antiga aliança. Tá? Então, no Antigo Testamento, certo? A glória de Deus se manifestava como a Shekinah, ou seja, é a presença de Deus em forma de nuvem, em forma de fogo. A glória de Deus, ela se manifesta plenamente através de Jesus. Tá? Então, Cristo, ele veio, na verdade, para nos mostrar a graça e a verdade, certo? Essa expressão graça e verdade é charis kai aletheia, certo? Que oferece o quê? Uma redenção e uma revelação divina. Ou seja, a encarnação é a maior prova do amor de Deus. Irmãos, e para nós concluirmos, certo? Para nós concluirmos, a encarnação é a revelação suprema do amor de Deus pela humanidade. E João, ele vai nos conduzir por todo o seu livro, certo? E ele vai nos trazer uma verdade central. Jesus Cristo é Deus que veio habitar entre nós, certo? E ele vai usar uma palavra grega, que é a palavra sars, que nós traduzimos por carne em João 1,14. Ele vai enfatizar que o Filho de Deus assumiu plenamente a humanidade e sujeitou-se às nossas limitações. E mais em tudo ele foi tentado, mas sem pecar. Hebreus 4,15, certo? Ao longo da lição, nós vimos que o Verbo é eterno, ele é distinto do Pai, mas da mesma essência divina. O que mais nós vimos? Que ele é a verdadeira luz e que veio dissipar as trevas do pecado e trazer a salvação ao mundo. Porém, essa luz, ela exige uma resposta. Eu quero ou eu não quero? Eu aceito ou não aceito? Todo aquele que crê torna-se filho de Deus, certo? Recebendo o poder espiritual e o direito legal desta adoção divina, João 1,12, certo? Esse novo nascimento não ocorre por meio de carne, nem pela vontade humana, mas é uma obra do Espírito Santo. Tá? E por fim, João vai afirmar que o Verbo habitou entre nós. Ele nos lembra que Cristo, ele é o verdadeiro tabernáculo e a manifestação visível da glória divina, tá? Então hoje, eu e você, nós somos chamados para viver esta verdade, certo? A verdade da luz de Cristo e proclamar o evangelho para que muitos possam receber Cristo em suas vidas, tá bom? Irmãos, Deus abençoe. Espero ter te ajudado. E semana que vem, nós já estamos com a lição de número 2. Deus abençoe. Até semana que vem.